Oi, crianças! Hoje, como vocês podem ver, nós vamos ter aula de matemática, tá certo? Mas antes da gente iniciar a nossa aula de matemática, eu gostaria de parabenizar duas crianças. Isso mesmo! Hoje está fazendo aniversário Caio e Bruno, do quarto ano B. Meninos, parabéns para vocês! Que vocês continuem sendo esses meninos maravilhosos e iluminados por Deus, tá certo? Eu tô morrendo de saudade, Bruninho e Caio, tá? Um beijo bem grande para vocês. Olha só, então vamos continuar com nossa aula. Gente, lembra quando a gente disse assim, hoje a gente tem muita coisa para fazer? Pronto, esse dia é hoje, tá? Então vamos lá, vamos fazer por parte, tá certo? Direitinho. Nós vamos precisar hoje do caderno para fazer a correção da última atividade, tá bom? Nós vamos precisar do livro para estudar o conteúdo novo, tá? E nós vamos precisar do caderno de apoio para fazer a tarefa de casa. Tá bom assim? Então vamos lá começar. Primeiro vocês vão pegar o caderno, tá certo? Pegaram o caderno. Eu acredito que algumas pessoas podem ter feito numa folha, realmente pode ter copiado no caderno, né? Ter olhado na atividade lá na plataforma e ter olhado no caderno e ter escrito. Tá certo? Vamos lá? Começar com a correção? Olha só. Leia, primeira questão. Leia a história em quadrinho e responda as questões. Então tem aí a criancinha e o senhorzinho, as crianças, né? Só que só uma delas que fala. Então a criança diz assim: por que o senhor não usa a régua? Aí o homem responde: a trena é mais comprida e por isso é melhor. Certo? Letra A está perguntando o seguinte: em quais instrumentos de medida de comprimento são citados na história? Quais são os dois instrumentos que nós vimos alguns instrumentos nós vimos na última aula? Mas quais os dois instrumentos que são citados nessa história? A régua e a trena, tá certo? Letra B. Qual a unidade de medida que o senhor está usando para medir a parede? Gente, para medir essa parede, acertou quem marcou o metro, tá certo? Então a gente vai marcar um X. Do outro lado eu teria a palavrinha litro. Ó tia, e litro vai servir para medir o quê? Um líquido, gente, uma água, um refrigerante, um suco, certo? Um líquido, qualquer líquido. Segunda questão. Na segunda questão, tem assim: escreva as medidas a seguir em metros. Vamos lá. Aqui na primeira, na letrinha A, eu tenho 20 hectômetros para transformar em metro. Gente, tia Taiana até colocou a tabelinha aqui para vocês se basearem se quisessem utilizar. Então, se eu estou aqui, ó, hectômetro, eu vou passar pelo decâmetro até chegar no metro. Então, eu vou ter duas casas, certo? Hectômetro e metro. Então, eu vou acrescentar dois zeros, tá? Então, ao invés de 20, eu agora vou ficar com 2.000. O 20 a gente repete, ele continua lá, a gente não mexe com ele. A gente só vai acrescentar dois zeros, tá certo? Letra B. Na letra B nós temos 48 quilômetros. Isso. Então, o quilômetro está aqui, ó. 48 está aqui. Eu vou passar pela casa do decâmetro, hectômetro, decâmetro, até chegar no metro. Vejam que foram acrescentados quantos zeros agora, pessoal? 3 zeros. Então, ao invés de 48, eu vou ficar com 48.000, tá certo? Então, vamos lá. Letrinha C. Essa letrinha C foi um pouquinho diferente. Vejam só. Eu pedi para vocês transformarem de centímetro para metro. O centímetro, ele está aqui,
tá certo? Então, o meu número 3 está aqui, o meu número 1 está aqui e o meu outro número 1 está no metro. Já chegou, tia Tayane, cheguei no metro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma vírgula, certo? Uma vírgula para eu separar esse número. Então, eu vou ficar com 1,13 metros, certo? Transformei, tá bom? Vamos lá. Por último, eu tenho 30.000 milímetros. Também vai ser de trás para frente. Mas no 30.000, eu posso cortar os meus zeros. Não é assim? Ó, 1, 2, 3. Cheguei no metro. O 30 vai ficar aqui, pessoal. Então, eu vou cortar os outros 3 zeros. Então, eu vou ter aí 30 metros. Certo? Foi boa a atividade? Gostaram? Então, vamos passar agora para a próxima. Que hoje a gente tem muita coisa para fazer. Então, vamos lá. Vamos pegar o livro, tá certo? Vou abrir lá na página 66, tá? Página 66 do livro, tá bom? Fizemos uma atividade anterior e agora realmente, gente, nós vamos ver o conteúdo de perímetro e área, tá? No outro vídeo, lembra que Titane falou assim, gente, para a gente ter noção do que é perímetro e área, nós primeiro vamos ter que ver medidas de comprimento. Mas agora sim é que a gente vai ver realmente o que é perímetro e o que é área, tá certo? Vocês vão ver que vão entender bem melhor. Vamos lá. Perímetro. Analise as situações a seguir. Primeira situação. Senhor José é o zelador de uma escola. Ele está pintando a quadra da escola em que trabalha. O senhor José já pintou uma borda vermelha na quadra com 16 metros de largura, aqui os 16 metros de largura, e os 28 metros de comprimento, tá? A borda vermelha pintada representa o contorno da quadra. Então, aqui ele pintou 28, aqui ele pintou 16, aqui ele pintou mais 28 e aqui ele pintou mais 16. Para a borda vermelha pintada representa o contorno da quadra. Quantos metros tem esse contorno? Gente, se aqui embaixo tem 28, aqui em cima também vai ter 28. Se aqui do lado tem 16, do outro lado também vai ter 16, não é? Para respondermos a essa pergunta, devemos adicionar as medidas de todos os lados. Então, todos os lados aqui nós vamos somar, certo? 28 mais 16 mais 28 mais 16, tá certo? Então, isso aí sim é que se chama de perímetro. Peguem aí o marca-texto de vocês e grifem aí o que é perímetro. Gente, perímetro nada mais é que a medida do comprimento do contorno da minha figura geométrica, ou seja, a soma de todos os lados. Não esqueçam, perímetro é a soma de todos os lados da minha figura, certo? Todos aqui eu sei que sabem somar, tá bom? Então não tem dificuldade nenhuma. Pegou o contorno, somou, já tem o valor do perímetro, tá certo? Situação 2. Em uma atividade na escola, Priscila recebeu 12 palitos e montou várias formas geométricas. Vocês estão vendo aí o quadrado, o retângulo e 2 triângulos, não é? Veja algumas formas geométricas montadas por Priscila utilizando 12 palitos. Então, gente, cada figura dessa, se vocês contarem aí, vai ter 12 palitos, tá certo? Calcule, primeira perguntinha lá embaixo, ó. Calcule
o perímetro de cada forma geométrica montada por Priscila. Gente, eu vou somar aqui com vocês a do quadrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do retângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A desse triângulo bem grandão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a do último triângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Confirmado, pessoal. Todas as figuras têm 12 palitos, certo? Então, na letrinha A, nós vamos colocar aqui, tem 12 palitos cada figura geométrica, certo? E o perímetro é de 12, claro. Na questão de baixo tem assim. Que relação podemos fazer entre o perímetro e a forma das figuras geométricas? Olha, gente, mesmo eu tendo figuras com formatos diferentes, tamanhos diferentes, certo? Observem que eles tiveram o mesmo valor de perímetro, tá? Então, é isso que vocês vão colocar aí, que as figuras geométricas podem ter formatos diferentes e terem o mesmo perímetro. Só isso. Gente, qualquer coisa, vocês dão uma pausazinha no vídeo se vocês ainda não terminaram de copiar. Tia Tayane vai passar para a página 67, tá certo? E aí vocês pausam o vídeo e depois continua para assistir a página 67, tá certo? Vamos lá. Jogo rápido. Observe as regiões planas a seguir. Depois, responda às perguntas. Então, eu tenho aqui a minha região A, que é a minha figura A, que é a laranja. Região B, que é a minha figura B, é a roxa. Região C, que é a figura verde. E a região D, que é a figura azul. Tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, pergunta assim. Qual é o perímetro de cada região? Gente, o perímetro de cada região é a gente somar quantos lados tem. Tia Tayane, nessas minhas figuras, ela está separada por pontinhos. Então, a gente vai contar o lado de um pontinho até o outro, tá certo? Então, vamos lá, eu vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Então, A igual a 12. Vocês vão responder lá na letrinha A. A igual a 12, tá? Vamos para a figura B agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Então, na letra A, também na letra A, aqui, ó, B igual a 12, tá certo? Vamos para a figura C agora. Vamos começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10. C igual a 10, certo? Toda essa resposta, gente, é na letra A, viu? A gente não foi para a letra B e as outras não. É na letrinha A. Está perguntando o perímetro de cada figura. Na letra D, tem aqui, ó. Vamos começar daqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, D igual a 14. Tá certo? Tudo bem? Rochelle, copiou? Gustavo? Tá fazendo direitinho? Vamos lá. Estamos lembrando de todos vocês agora. Gente, letra B. Letra B diz assim: qual região tem o maior perímetro? Ó, o maior perímetro, quem é? Mário, responde para mim, quem é que tem o maior perímetro? O maior número de lados? É o D, tá certo? D, tá? Letra C, quem vai responder para mim essa vai ser Esté. Esté, qual região tem o menor perímetro? Gente, tá muito na cara, né, Esté? De menor perímetro é a C, certo? Lá na letrinha D, quais regiões têm perímetros iguais? Tem quantidade de lados iguais? Deixa eu ver quem responde essa para mim. Antônio! Responde essa para mim, Antônio. Parece que eu tô vendo Antônio fazer assim, ó. Gente, Antônio, responde para mim. Então, eu tenho a figura. Quais são as figuras que eu tenho perímetros iguais? A figura a região A, e a figura B. Tá certo? Muito bem. Gente, área. Nosso próximo assunto será área, tá? Vamos lá. Ao analisar uma figura geométrica plana, além das medidas do contorno, podemos analisar a região interna. Área, pega o marca-texto novamente. Vamos grifar aí o que é área. Área é a medida da superfície de uma figura plana em certa unidade. Mas, tia Taine, o que é mesmo área? Gente, área é eu contar a quantidade de quadradinhos que tem dentro da figura. Não, obviamente, só de quadradinhos. Se vier em formatos de triângulos, certo? Vai depender da unidade de medida que ele vai usar, tá bom? Certo? Pode ser em formato de círculo, tá? Veio uma figura, tia Tayane, veio vários círculos assim, ó. Qual é a área dessa figura? Então, você vai contar a quantidade de círculos e vai dizer, tá certo? Mesma coisa vai ser de quadrado, vai ser de triângulo, de retângulo, mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira situação diz assim: a família de Bianca vai se mudar para um apartamento novo. Veja a planta da nova residência. Vamos lá ver a planta da nova residência. Vamos passar. Isso. Se usarmos o quadradinho como unidade de medida de área, teremos a área da sala 44 quadradinhos. Área da cozinha 40. Área do quarto 1, 24. Área do banheiro, que é o menor de todos, 16. E a área do quarto 2, 36 quadradinhos, tá certo? Então, definimos a área dessa planta de uma casa. Lembra que lá no comecinho, no primeiro slide, que a Tayane botou um formato de uma casa, não foi bem colorido, uma planta de uma casa, bem parecido com esse daí, tá certo? Na situação 2, tem assim. Ao representar a praça do bairro onde Ana mora, ela desenhou a seguinte figura. Então, Ana desenhou, ó, figura aqui, tá certo? Vamos ver. Página 69, o que é que diz? Para analisar a área da figura, considerando cada quadradinho como unidade, temos que ter cuidado, né? Pois tem parte da imagem que não forma quadrado. Não forma o quadrado todo. E precisamos fazer uma composição
das partes triangulares. Ô tia, o que é essa composição? Gente, muito fácil, tá? Não é difícil, não. Vejam que esse triângulo, se eu juntar com esse, ele vai formar um quadradinho. Não é assim? Então, eu vou contar ele como uma unidade de área. Esse outro triângulo, se eu juntar esse, ele também vai formar outra unidade de área. Então, aí nessas metades de triângulo, eu vou ter dois quadradinhos, tá certo? Duas unidades de área. Fora os outros, né? Então, vamos contar agora. 2 aqui, certo? Com as metades dos triângulos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, a praça do bairro onde Ana mora tem 20 quadradinhos de área, tá certo? Aí a pergunta diz assim, ó, qual seria a área dessa figura se considerássemos o triângulo como unidade de medida? Gente, ficou mais fácil agora para a gente entender. Se cada quadradinho eu tenho dois triângulos e nessa imagem eu tenho 20 quadradinhos, né, que nós somamos, juntando as outras partes dos triângulos, o que é que vai acontecer aí? Eu vou dobrar esse valor. Se eu tenho 20 quadradinhos de área, eu agora, se eu fosse formar com triângulos, eu teria 40, tá certo? Então, é isso que vocês vão colocar aqui, ó. 40 triângulos eu iria precisar, tá certo? Jogo rápido. Juliano fez alguns desenhos em uma folha com malha triangular. Veja. Na minha figura A, lembra uma estrela, né? Na minha figura B, lembra um coração. E na minha figura C, lembra aqueles barquinhos de papel, né? Ou aquele chapéuzinho do soldado, certo? Mas eu acho mais parecido com um barquinho. Na minha primeira questão, pergunta assim: qual a área de cada figura? Gente, lembrando novamente a vocês. Perímetro, eu só vou somar os lados da minha figura. Mas a área, eu vou contar quantos tem dentro da figura, quantas unidades cabe dentro da figura. Na minha malha, nessa malha aqui, eu tenho o triângulo como unidade. Então, eu vou contar quantos triângulos cabem dentro da minha figura. É como se eu fosse completar a minha malha, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aqui embaixo, certo? Então, vocês vão botar aí na letra A, ó, aqui. Letra A. A igual a 12, certo? Letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de área. Então, continuando, na letra A, tudo isso é a resposta da letra A. A igual a 12, B igual a 6, certo? Vamos para a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, C igual a 6, certo? Respondido letra A. Vamos para a letra B agora. O que podemos notar sobre as áreas das figuras B e C? Eduardo, o que é que a gente pode notar entre a figura B e C? O que é que tem aí em comum entre as duas da área? Elas são o quê? Iguais, certo? Então, na letra B, vocês vão colocar que elas são iguais. Pessoal, vejam que na letra B e na letra C, eles têm um formato diferente também, não é? Mas a mesma quantidade de quadradinhos. Então, eles têm a mesma quantidade de área, certo? Não importa o formato da figura,
tá, pessoal? O que importa é a quantidade de quadradinhos que tem dentro dele, para a gente medir a área, tá certo? Segunda questão. Se cada lado do triângulo da malha representar 1 centímetro, qual o perímetro de cada figura? Então, vamos calcular agora o perímetro, somar os lados, né? Os lados aí já estão em negrito, certo? Já está mais escurinho, está mais fácil da gente somar. Vou somar junto com vocês. Vamos começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, A igual a 12, certo? Figura B. Começa daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? B igual a 8. O perímetro. E C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Tá bom? Então, nós temos aí também 8 quadradinhos de perímetro, triângulos de perímetro, tá certo? Só que eles representam centímetros. Então, a cada resposta, vocês vão colocar A igual a 12 centímetros, B igual a Aí, nesse slide, nós temos já a tarefinha de casa, certo? Será no caderno de apoio, páginas 106, 107 e 108. Na 106 e 107 é para vocês se basearem, tá bom? Para vocês responderem a 108, tá certo? E por fim, temos a nossa agenda. Gente, não esqueçam de estar anotando a agenda todos os dias na agenda do colégio de vocês, tá bom? Fizemos hoje a correção do caderno, o livro, trabalhamos no livro Perímetro e Área e para casa as páginas 106, 107 e 108, que é a atividade, tá bom? Até amanhã, beijos, boa aula!